programa Gotas de Esperança, chegando até você no dia de hoje. Já quero dar as boas-vindas a você que nos assiste aí através da Rede Imaculada, você que está conosco todos os dias, tentando uma visão melhor para entender a palavra do Senhor e vivenciá-la. É isso que esse programa faz comigo, com você. A inspiração do programa, ela é para que nós sejamos construídos com a palavra de Deus. Entendermos o que Deus quer de nós e como agir de forma correta diante de toda a graça e toda a misericórdia que Ele traz ao nosso dia a dia. Isso mesmo, é o nosso diário, não aquele extraordinário, é o ordinário da vida. Isso mesmo, é no dia a dia que nós vamos vivenciando esta misericórdia, esta graça e esta presença do Senhor juntinho conosco. E eu já quero te convidar aí a pegar a sua palavra de Deus. Já está em casa? Certinho, bonitinho com você? Então pegue aí já o nosso Evangelho de Mateus 22, versículo 16 a 22. Isso mesmo, Mateus 22, 16 a 22. E nós vamos rezar hoje com este Evangelho, adentrando, tendo uma visão mais ampla do que o Senhor fala conosco no nosso dia a dia. Eu já quero te fazer uma pergunta. Como que você consegue dividir o que é de Deus e o que é do mundo? Como você faz para viver este meio termo, ou seja, viver com o coração no alto e os pés aqui na terra? É isso que nós vamos ver hoje, com a palavra de Deus, que tem o tema Deus e o mundo. É forte, não? Porque muitas vezes a gente não sabe fazer esta conexão, de deixar viver aqui no mundo sabendo que somos de Deus. Deixar que Deus molde o nosso coração, a nossa vida, o nosso dia a dia aqui mesmo na terra. E é assim que Deus vai falando conosco profundamente, nos ensinando. A palavra nos ensina, porque Jesus, o próprio Mestre, ensinou aos seus discípulos. E é assim que Ele quer que nós vivamos aqui na terra, com a mentalidade do céu. Mas não só isso, é saber também definir as coisas, obrigações, propósitos, sonhos e também aquilo que temos ou não que fazer. Como viver, como fazer. É assim que nós vamos aprender hoje. O Catecismo da Igreja diz assim, no 202, o próprio Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o coração e com toda a alma, com todo entendimento e com toda a força. Olha como devemos amar a Deus. O Catecismo já vem nos ensinar, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com tudo que temos. Aí vai dizer assim, e que é necessário amá-lo de todo o coração, ao mesmo tempo dá a entender que Ele próprio é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé num Deus único. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que é Senhor e que dá vida. Já te falaram assim, como que você pode professar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida? É um só Deus, é único. Não se separa o Pai do Filho e nem o Filho do Espírito Santo. Não tem separação, é um único Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Oh, Rose, então são 3 deuses? Não, um só, uma pessoa só, que define em 3 pessoas o mistério da Trindade Santa. Olha só. Sabe por que Deus é mistério? Porque o próprio ser humano, por mais que busque, por mais que estude, por mais que se aprofunde, jamais vai desvendar o mistério de Deus. Isso mesmo.
Porque se é mistério, é para continuar sendo mistério. Então não adianta a gente querer que o mistério de Deus se revele para nós. Não é isso que este programa vai trazer para você. O que ele vai trazer para você é um direcionamento de como viver essas três pessoas da Santíssima Trindade na nossa vida. Isso mesmo. E já diz assim: a verdade de Deus e a sua sabedoria é que comanda toda a ordem da criação, do governo do mundo. É Deus que comanda. Você se lembra que na passagem da Bíblia, em que Pilatos diz assim para Jesus, quando Jesus foi preso: eu tenho ordem, autoridade de soltar você ou de mandar prender. O que Jesus disse a Pilatos? Se não tivesse Deus, o meu Pai, te dado autoridade sobre mim, você jamais teria. Toda autoridade vem do céu. É por isso que nós temos na igreja, graças a Deus, né, a hierarquia. É a obediência uns aos outros diante da igreja. Porque isto também vem de Deus. Deus deixou para nós a obediência às autoridades. E já aqui vai dizer que tudo é ordem da criação e do governo do mundo, é comandada por Deus. Nada é fora da graça de Deus. Nada. Só Deus, que é sozinho, criou a terra e o céu e pode dar o conhecimento verdadeiro de todas as coisas. Está aí a resposta para você de hoje, né? Você que talvez tenha perguntado, mas como? Todas as coisas vêm de Deus. Todas. Nada é fora de Deus. Nada. Nada que é fora de Deus vai te dar alguma resposta. Aqui está falando que toda a resposta e todo o conhecimento vem de Deus. E mais, é conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que possamos conhecê-lo. É o que eu disse, é um mistério. É um mistério de Deus e vai permanecer sendo. Porque Deus é soberano, Deus é único e Deus é grande. E de uma grandeza que nenhum ser humano possa entender. Nenhum ser humano possa entender a grandeza que Deus é na nossa vida. É o próprio catecismo que diz isso. Que Deus é grande demais para que possamos conhecer. Está lá no 223, se você quiser pegar depois, para conhecer um pouquinho mais a respeito. E diz assim: é por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. É Deus. Nós devemos servir primeiro a Deus, depois as autoridades e depois as pessoas. Olha só, vem aí uma certa autoridade na medida, na escadaria, como se diz, né? Deus, o topo, você vai descendo o degrau, as autoridades e depois as pessoas. Primeiro se serve a Deus e depois assim por diante. E diz: é fazer bom uso das coisas criadas por Deus. O que nós temos feito com as coisas criadas por Deus? Muitas vezes a gente vê as coisas criadas por Deus sendo devastadas. A natureza, os animais, não é assim? E como que eu e você, como cristão, estamos vivendo as coisas criadas por Deus? O Senhor quer dar-nos um direcionamento. Todo o bem consiste em amar a Deus, e amar a Deus consiste em fazer a sua vontade. Todo o bem vem de Deus. Consiste em amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós vamos fazer o bem. Eu costumo falar assim, esta frase que eu falei é de Santo Afonso Maria de Ligório, nosso santo. Mas eu costumo dizer assim:
Muitas vezes quando eu, em casa, nas nossas conversas, eu costumo dizer assim, olha, se nós amarmos verdadeiramente a Deus, nós não vamos ferir o outro. Nós não vamos acabar com o outro. Nós não vamos matar o outro, nem que seja no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando a gente ama a Deus, a gente faz a vontade dele. O bem vem de Deus. Nada que é mal vem dele. Se palavras de destruição, se comportamentos violentos, destrutivos, se comportamentos inadequados, nada vem dele. O bem vem de Deus, é o amor que vem de Deus. Se nós amarmos, se nós acolhermos, se nós aconselharmos, se nós formos fiéis à palavra de Deus, todo o bem vem dele. Olha só, todo o bem. Como que está o nosso coração hoje? Cheio do bem? É assim. A palavra de Deus é o bem e consiste em fazer o bem, em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é o mal para ninguém, nem para a pior pessoa do mundo. A vontade de Deus é o bem, é levar o bem, a vida, não a morte. E muitas vezes a gente não entende isso. Santo Afonso Maria de Ligório entendeu muito bem, né? Por isso ele descreveu, todo bem consiste em amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós vamos fazer o bem. E ele diz, e amar a Deus consiste em fazer sua vontade. Quando a gente diz, eu amo a Deus, mas não faço a vontade dele, infelizmente ainda não aprendemos a amar a Deus. Porque a palavra diz assim, aquele que me ama e faz a minha vontade, esse faz parte comigo. Forte, não? Porque às vezes a gente não faz a vontade de Deus. A gente não faz o que é certo. A gente não faz o bem. Como diz São Paulo, faço o mal que eu não quero. E não faço o bem que quero. São Paulo descreveu isso. E é verdade, muitas vezes a gente como humano, a gente não trabalha esta vontade de Deus em nós. E hoje a palavra vai nos trazer isso. Em Mateus 22, 16 a 22, vai falar um pouquinho do que é de Deus e do que é do mundo. E muitas vezes a gente diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Palavras de São Paulo também. Tudo é permitido, eu posso fazer o que eu quiser. Mas me convém fazer? Esta é a minha pergunta. A pergunta que eu faço para o meu coração. Me convém eu fazer isso? E muitas vezes a gente erra, né? Mesmo fazendo perguntas. Imagina se não fizermos. E São Paulo fez essa pergunta ao coração dele. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, foi a resposta dele para o coração dele, quando ele descreveu. E neste sentido, nós vamos pegar aí já a nossa palavra de Deus, colocar em prática no nosso coração primeiro no meu, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca, e tudo que eu falo é para que eu ouça primeiro, para que eu aprenda primeiro, para que eu viva primeiro, testemunhe primeiro, para depois chegar ao ouvido de outras pessoas. Eu quero que você também pratique isso no seu dia a dia, com a palavra de Deus, que você consiga trazer para perto dos seus ouvidos espirituais. E já nesse sentido nós queremos hoje se deliciar na palavra. Olha que coisa boa, se deliciar com a palavra de Deus. Vamos lá? Nós queremos então já ler essa palavra, mastigar, né? Eu quero dizer uma palavra bem com sentido forte, mastigar esta palavra de Deus no nosso ser, na nossa vida, para que nós possamos, como o corpo do Senhor, né, que nos alimenta, que a palavra também possa nos alimentar. Enquanto você pega a sua palavra, vou tomar um golinho de água aqui, juntinhos, nós vamos para a palavra de Deus.
Prontinho? Então vamos lá. A palavra vai dizer assim, no 16. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha só. Sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? Olha só. Vamos parar um pouquinho aqui. Primeiro, os nossos discípulos, eles foram com as pessoas que se dá pelo nome de herodianos. O que eram os herodianos? Administradores de Herodes. Olha só. Aqueles que administravam os bens de Herodes. Herodes, o rei da época, temido por todo o povo. E que não tinha muito bem no coração, não. Como nós falamos aí de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele não era uma pessoa tão boa quanto se queriam que fosse. Não era o rei que o povo gostaria de ter na época. E já os discípulos foram enviados junto com eles. Mas eles, já olhando Jesus, já chegaram com malícia. E a pergunta para Jesus foi a seguinte: Mestre, sabemos que é verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, que não se preocupa com ninguém, porque não olha para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar imposto a César? Olha só. E Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Forte, não? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe o denário e perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disseram-lhe então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando-os, retiraram-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só. Jesus, ele estava ali no meio daquelas pessoas que administravam os bens do rei, mas que pensavam humanamente, somente coisas do mundo. Somente o que há no mundo, as riquezas, o poder, o governo, a autoridade. E Jesus, ele quis dizer para nós o quê? Quando ele disse: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele quis dizer para nós que nós vivemos no mundo e que devemos ter obrigações aqui no mundo. Não pensa você que os cristãos têm que passar batido, não. Os cristãos, eles devem obrigação, tanto às autoridades, quanto às leis, quanto às coisas que o mundo oferece. Aqui falava de impostos, e nós também devemos pagar os impostos, não? Não muda muita coisa, não. Porque Jesus disse: Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Dai ao mundo o que é do mundo. Você vive no mundo, você não pode ser alienado. Mas você também não pode se misturar com as ideias mundanas. É diferente. Você ter uma posição e, se possível, não tiver, silenciar, ficar em silêncio. Não tem oposição para falar do mundo e falar de Deus. Então silencia. É o melhor. Se você tiver uma posição, faça o seu melhor como cristão. Se posicione não para se defender,
mas se posicione para ajudar o outro. Porque é assim que Jesus fez. O povo precisava do rei. O povo passava todas as leis pela mão do rei. Como é que Jesus poderia dizer algo ao contrário? Jesus era muito sábio. Jesus entendia perfeitamente a humanidade como entende até hoje. Então, por isso ele disse, você tem obrigação e leis para cumprir. Cumpra. Cumpra as leis e as obrigações que te são impostas. As regras que te são impostas. Seja um bom cidadão. Seja uma pessoa de uma boa índole. Seja uma pessoa do bem. Pratique o bem. Se for possível, silenciar para praticar o bem de ambas as partes, pratique. E é assim que Jesus quis dizer a mim e a você nesse dia de hoje. E mais que isso, aí ele disse, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Talvez você tenha dado tudo para César e tenha esquecido de Deus. O que é de Deus na sua vida? O seu coração, a sua oração, o seu tempo. O seu tempo é de quem? É de César ou é de Deus? É do mundo ou é de Deus? Qual é a posição que você tem tomado? Se você pensar quem dá o dia, a noite e quem dá 24 horas do dia para mim e para você, não é César, é Deus. Deus te dá o dia e a noite. Você dorme e acorda, você não paga por esse dia. Ah, Rose, pago muita conta, pago muito isso, pago muito aquilo. Para dormir, para acordar, você não pagou nada. Não é assim? Você fechou seus olhos e descansou. Talvez você pode dizer assim, olha, eu dormi no hotel, tive que pagar muito caro. Não estou te perguntando aonde você dormiu. Eu perguntei que você dormiu e acordou. Porque um Deus cuidou de você, zelou o seu sono. Um Deus esteve com você enquanto você dormia. É isso, sabia? E nesse ponto e nessa situação é que eu peço a você, dê o seu tempo a Ele. Talvez tenha faltado, não é verdade? Talvez tenha faltado a gente dar o tempo mais a Deus. A deixar de lado certas coisas que não são de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. O tempo é dele, a vida nossa é dele. Sabia que a minha vida, a sua vida é de Deus? Ele deu emprestado para as pessoas da sua família. Ele emprestou a cada vida para que haja uma história, para que nós aprendamos a amar, para que passamos aqui da terra e deixamos algo carimbado da nossa vida em outra pessoa. O que você e eu temos feito para carimbar a nossa vida com alguém? Se eu e você formos embora hoje, o que a gente vai deixar para as pessoas? O que as pessoas vão falar de nós? Deus deu esse tempo para nós, para doarmos a vida para Ele, para levar as pessoas para Ele, para dizer esse é o caminho. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos demonstrar no nosso coração, na nossa vida, como devemos e aprendermos com Jesus a vivenciar. Você viu aqui que Jesus, ele percebeu que as pessoas queriam intimidá-lo, que as pessoas queriam que ele fosse contra César, que as pessoas queriam atiçar a vida dele, monopolizar a situação, né? Fazer aquele tumulto acontecer. E Jesus disse o quê? Opa, de quem que é a moeda? Quem está na moeda? César. Quem que é a imagem? César. Quando a gente é de Deus, a gente aparenta a imagem de Deus. As pessoas olham em você e dizem, você é diferente. Você tem imagem diferente. Você é uma pessoa que ao mesmo tempo, quando passa por situações, tribulações difíceis, você permanece sendo diferente.
É assim. É a imagem de Deus, não é a imagem do mundo. Não é a imagem daquela pessoa que talvez queira buscar interesses, queira buscar riquezas. Não que seja errado, não é errado. Mas a gente tem que saber o equilíbrio das coisas. E a gente tem que entender, muitas vezes, que isso pode nos dar felicidades momentâneas, mas não vai nos dar felicidade eterna. Sabe? A gente tem que entender que temos uma vida aqui, mas teremos uma vida futura e que não sabemos quando. Pode ser a qualquer momento, porque isso depende de Deus. O próprio Jesus disse aqui, ó, ele disse que ia mostrar, Senhor, é agora que vai restaurar Israel. E ele disse o quê? O que ele disse? Não depende de mim, nem de você. Depende do Pai, nem eu sei. Jesus disse isso aos seus discípulos, as pessoas que estavam rodeando ele. E às vezes a gente quer plantar muito, buscar muito neste mundo, viver. Já ouviu aquela frase do santo? Viver como nunca fosse morrer? É assim. A gente quer viver a vida como se nunca fôssemos morrer. Como se nunca fosse mandar um tijolinho lá para cima para fazer o meu quintalzinho, a minha casa eterna com Jesus. Eu já ouvi isso, né? Num retiro até infantil, mas é verdade. Quantas orações, quantas Aves Maria nós temos mandado para o céu. Quantos perdões nós temos pedido para o Senhor. Quantas melhoras nós temos pedido para Deus, para mandar um tijolinho lá, para que a minha casinha, Senhor, esteja lá, pertinho do Senhor. Porque às vezes a gente não tem noção do que é a vida eterna, né? Nós não temos. Ninguém nunca voltou para contar, mas nós temos esperança de estar na vida eterna. É dividir Deus do mundo, mas também vivenciar o mundo com atitudes, com testemunho, com verdades, com justiça, porque um cristão tem que viver assim. Mesmo que doa, muitas vezes vai doer, mas continue sendo cristão. O mundo precisa de novos cristos, novos cristãos, que saibam vivenciar as coisas, não com ataques, mas com sabedoria. Não com palavras que talvez aqui o Senhor foi até duro quando ele disse assim, hipócritas. Mas ele sabia o que estava falando, né? Quando a gente fala de qualquer jeito. A gente fala o que vem da boca. Jesus não, ele vê o coração. Por isso ele falou isso. Por isso ele foi duro. Porque conhecia o coração de cada um. Eu quero pedir para você. Eu sei que talvez você esteja trabalhando, talvez esteja num local onde você não pode. Mas se coloque agora na presença de Jesus, como os apóstolos estavam. Vai aí, talvez não possa parar, Rose, talvez não possa rezar, mas reze com o coração. O Senhor conhece o teu coração, sabe? O Senhor conhece o teu coração muito mais do que você mesmo. Então vá deixando o Senhor agora falar com você. Aonde, Senhor, eu preciso de mudança. Aonde, Senhor, eu preciso olhar e ver, Senhor, qual que é a diferença das situações. Onde eu preciso, Senhor, ter esta bondade no meu coração a ponto de responder à altura com sabedoria, com humildade. Não me colocando acima da autoridade do outro, mas sabendo idealizar o meu futuro, que é a vida eterna. Vai dizendo isso para o Senhor. Eu preciso. Eu preciso, Senhor, ver o além da minha vida. Ver a minha família de modo diferente. Olhar os defeitos e as qualidades e saber diferenciar o mundo e Deus. Ver as oportunidades com um olhar de cristão, diferenciando o mundo e Deus. Que na minha vida, Senhor, diga isso hoje, se você deseja, porque o Senhor conhece o seu coração assim como conhece o meu.
Se você deseja, diga para o Senhor, não para mim, mas diga para o Senhor assim: eu preciso, Senhor, mudar meu coração. Eu preciso, Senhor, ter esta visão diferenciada do mundo e de Deus. Vamos rezar? Vamos pedir a Nossa Senhora, ao Espírito Santo do Senhor, que interceda por nós nesse momento, rezando uma oração que o próprio Jesus ensina a cada um de nós. E que esta oração chegue ao seu coração, ao coração de quem você talvez esteja pensando poderia estar ouvindo este momento de oração. Mas se ela não está aí, que seja você a testemunhar para ela. Então juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquemos na paz de Jesus, no amor de Maria em cada coração, que ela interceda por esta graça na nossa vida. Sermos verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.